Olá! Hoje a gente vai analisar um texto que é curto, mas, nossa, de uma intensidade impressionante. Verdade. É o livro de Sofonias, extraído aqui desta edição do Velho Testamento que temos em mãos. São só 3 capítulos, né? Mas é um Um turbilhão. turbilhão. Exato, um turbilhão de imagens sobre juízo e redenção. E o mais interessante é o timing, o momento dessa profecia. Sim, isso é fundamental para entender o texto. Ela surge numa época de muita, mas muita agitação no cenário internacional, ali pelo século 7 a.C. A superpotência, a Assíria, está começando a ruir. E em Judá, o que a gente tem é o jovem rei Josias tentando promover uma reforma religiosa gigantesca. Isso. Então, nossa missão hoje é entender como esse texto funciona nesse caldeirão de incerteza política e renovação espiritual. A gente vai explorar a visão dele sobre justiça, arrogância e, no final, esperança. E o que eu acho fascinante em Sofonias é justamente essa dinâmica de escala. Como assim? A profecia começa com uma imagem de destruição quase cósmica, sabe? Que ameaça varrer tudo sobre a face da Terra. Uhum. Mas aí o foco vai se fechando, tipo uma lente de câmera. Primeiro vai para Judá e Jerusalém, depois se abre para as nações vizinhas. E no fim? E no fim, retorna para Jerusalém com uma das promessas mais pessoais e, olha, comoventes que a gente encontra nos profetas. Um arco dramático completo que a gente vai desvendar. Da escuridão e do pavor a uma luz redentora que surpreende, sabe? Surpreende pela sua intimidade. Certo. Então vamos começar por essa imagem devastadora do primeiro capítulo, que é realmente um soco no estômago. É por aí mesmo. Escreve o que ficou conhecido como o grande dia do Senhor. E a linguagem é pesadíssima. Muito pesada. Dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação. A escuridão é um tema que se repete muito, né? Uhum. Dia de trevas e de escuridão. Não parece um juízo qualquer. É, parece o fim de tudo. Exato. Exato. A linguagem é apocalíptica. Mas, aí vem o ponto. O que vem a seguir mostra que esse juízo não é cego, nem aleatório. Ele tem alvos. Tem alvos muito específicos. E o primeiro alvo é a própria casa, Judá e os habitantes de Jerusalém. Certo. O profeta aponta para a corrupção religiosa, para o sincretismo, mencionando os que adoram o exército do céu sobre os telhados. Que é uma referência à astrologia, deuses astrais. Não é nem a crítica à idolatria que, bom, é bem comum nos profetas. O que é, então? É a crítica a um tipo de indiferença. A profecia diz assim: castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Que imagem é essa? E o que ela significa? Olha, essa é uma das imagens mais fortes e, francamente, nojentas da Bíblia. É bem gráfica. Muito. A metáfora é a de um vinho que ficou envelhecendo por muito tempo sobre a borra, os sedimentos, sabe? E por isso ficou grosso, estagnado. Entendi. Sofonias está falando da elite complacente, dos ricos, dos poderosos que se acomodaram. Eles não são necessariamente ateus que negam a existência de Deus. Não é isso. É distante que não interfere na história. É uma condenação direta à apatia, ao cinismo de quem acha que suas ações não têm consequências morais ou espirituais. Entendi. Então o problema não é só quebrar as regras, mas viver como se as regras nem importassem. Exatamente isso. E a imagem de Deus procurando os culpados é muito poderosa. O texto diz que ele vai vasculhar Jerusalém com lanternas. Com lanternas. Isso sugere uma busca minuciosa, né? Não é uma destruição em massa, indiscriminada. Perfeito. Não há uma fúria cega. A lanterna simboliza um juízo que enxerga no escuro, que expõe o que está escondido nos cantos. Ninguém se esconde. Ninguém pode se esconder na sua indiferença ou na sua riqueza. O capítulo termina de forma bem clara, afirmando que nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Uau! Isso estabelece um cenário de juízo inevitável, focado na corrupção interna, tanto religiosa quanto social. É, assim, a base de pavor sobre a qual o resto do livro vai construir uma mensagem surpreendente. Certo. E depois desse foco super intenso em Jerusalém, o segundo capítulo muda de direção, né? Começa a olhar para fora. Isso, o zoom se abre. É como uma lista de chamada das nações vizinhas.
Filístia a oeste, Moabe e Amon a leste, Etiópia ao sul e, finalmente, a grande potência, a Síria, ao norte. Existe uma lógica geopolítica por trás disso? Ou é mais simbólico? Tem uma lógica muito clara. Primeiro, isso universaliza o padrão de justiça de Deus. O problema não é só de Judá, sabe? Entendi. É para o mundo todo. Exato. Existe uma ordem moral no mundo e todas as nações estão sujeitas a ela. E segundo, cada nação é julgada por um pecado característico. E o fio que conecta tudo é a arrogância, a soberba. Moabe e Amon, por exemplo, são acusados de insultar e se engrandecer contra o povo de Israel. A profecia diz que eles vão se tornar como Sodoma e como Gomorra. Que são os símbolos máximos de destruição por causa do orgulho. Exatamente. Né? Destruição total. E a profecia contra a Síria e a capital Nínive é especialmente detalhada. O texto descreve Nínive como a cidade alegre, que habitava despreocupada, que dizia no seu coração, eu sou e não há outra além de mim. Essa frase é a personificação da arrogância imperial, né? Exatamente. Eu sou e não há outra além de mim. É muita autossuficiência. Totalmente. E a gente precisa lembrar do contexto, para a audiência de Sofonias, a Síria era o império mais temido do mundo, conhecido pela crueldade, pelo poder militar. Imagina o choque. Pois é. Ouvir uma profecia que não só previa a sua queda, mas a descrevia se tornando em assolação em lugar de repouso para os animais, devia ser algo chocante, quase inacreditável. É uma declaração ousada. Muito. Teológica e política. O império que se acha o centro do universo vai ser reduzido a ruínas onde o gado descansa. É a inversão definitiva do poder. A arrogância é um pecado capital que leva à ruína, seja de uma nação ou de um indivíduo. E é interessante que, no meio dessa condenação toda, internacional, o capítulo abre com um chamado, quase um sussurro. Sim, um convite. Um convite ao arrependimento, mas direcionado a um grupo específico. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Parece uma pequena rota de fuga no meio de um incêndio global. Exatamente. E essa é a primeira vez que a ideia do remanescente aparece claramente no livro. Um conceito importante, fundamental nos profetas. A salvação não é garantida para todo mundo, mas para um núcleo que sobrevive ao juízo. E o que caracteriza esse núcleo não é poder, nem riqueza, nem status. É a mansidão. É a mansidão, a humildade e a prática da justiça. Enquanto o mundo ao redor, construído sobre a arrogância, desmorona, o caminho para a sobrevivência é totalmente contraintuitivo. É a humildade. E isso prepara o terreno para a grande virada que a gente vai ver no capítulo final. E que reviravolta! O terceiro capítulo volta ao foco para Jerusalém e começa com mais uma dose de críticas pesadas. Sim, antes da virada tem mais um mergulho na escuridão. A cidade é chamada de opressora e rebelde e manchada. O profeta faz uma autópsia da sociedade e ninguém escapa. A crítica à liderança é brutal. É um colapso moral completo, sistêmico. O texto diz, os seus príncipes são leões rugidores. Os seus juízes são lobos da noite. Os seus profetas são levianos, homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanaram o santuário. Nossa. É uma imagem de uma sociedade predatória, onde aqueles que deveriam proteger o povo, líderes civis, religiosos, são os que o devoram. A cidade que deveria ser um farol de justiça se tornou o exato oposto. É o ponto mais baixo. E então, quando parece que não tem mais esperança, o tom muda. De uma forma que eu acho impressionante. É impressionante mesmo. Depois de reiterar que o juízo virá sobre as nações, a profecia revela o propósito por trás de tudo. E não é só destruição. O que acontece aqui? Acontece uma das viradas mais drásticas e, olha, mais bonitas da literatura profética. A partir do versículo 9, a ira se transforma em restauração. O juízo vira purificação. Exato. O juízo é apresentado como um ato de purificação. O texto diz, então darei aos povos uma linguagem pura para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um só ombro. A destruição não era o objetivo final. Era um meio. Era o meio para um fim. O objetivo é a renovação, não só de Israel,
mas de todos os povos, que agora poderão se voltar para Deus de forma unificada. E o foco volta para aquele pequeno grupo que sobreviveu, o tal remanescente. Como ele é descrito agora? Ele é descrito como um povo humilde e pobre que confia no nome do Senhor. É a inversão completa dos valores que foram condenados lá no início. Certo. A elite complacente e arrogante foi removida e, no lugar dela, surge uma comunidade definida pela integridade, não cometerá iniquidade nem proferirá mentira, e pela dependência de Deus. E a partir daí, a profecia vira um cântico, uma explosão de alegria. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. É uma mudança de tom inacreditável. A gente sai de um cenário de trevas e angústia para uma ordem de festejar. Uma ordem para celebrar. E a razão para essa alegria é muito clara. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. Mas o ponto central parece ser a promessa da presença de Deus, né? Esse é o clímax de todo o livro. A profecia declara: O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. E a imagem final de Deus é a mais surpreendente de todas. Como assim? A gente passa da imagem do juiz severo, com uma lanterna caçando pecadores, para a imagem de um Deus que se alegra e canta sobre o seu povo. A passagem diz: Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Essa imagem de Deus cantando uau! É algo muito pessoal, muito íntimo. Muito. É o oposto completo da indiferença divina que os complacentes lá do início do livro acreditavam. Exatamente. É a restauração completa da relação. A jornada de Sofonias começa com a ameaça da ausência de Deus e termina com a promessa da sua presença jubilosa, sabe? O Deus que parecia distante e que só não faz bem nem mal se revela como um ser profundamente envolvido, que sofre com a injustiça e que se alegra imensamente com a redenção do seu povo. A desolação? A desolação anunciada no início é totalmente revertida em glória e comunhão. Então, para a gente amarrar tudo isso, a gente percorreu uma jornada que vai do terror de um juízo que parece o fim do mundo à alegria exuberante da redenção. Isso. Sofonias nos apresenta um universo com uma ordem moral muito clara, onde a indiferença, a injustiça e o orgulho são, insustentáveis. Mas, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, é um universo onde a humildade e a busca pela justiça abrem um caminho, não só para a sobrevivência, mas para uma restauração que supera e muito a destruição inicial. Sim, o livro segura essas duas realidades numa tensão constante, né? Sim, uma prestação de contas moral que é severa, implacável, e uma esperança de renovação que é igualmente radical e surpreendente. Não é uma graça barata, que ignora o mal. Não. É uma graça que passa pelo fogo da purificação e constrói algo novo e mais forte do outro lado. O juízo não é a palavra final. A alegria é. Isso nos deixa com uma questão interessante para refletir. Uma das críticas centrais de Sofonias é contra a complacência. Contra aquela ideia de que o Senhor não faz bem nem faz mal. É uma crítica poderosa contra a suposição de que a gente pode viver numa espécie de zona cinzenta moral sem grandes consequências. Então, a pergunta que fica é, nos nossos próprios contextos, quais seriam as formas de complacência moderna que um profeta como Sofonias poderia desafiar hoje? Boa pergunta. Quais são as injustiças ou os problemas que a gente normaliza, talvez dizendo a nós mesmos que eles não têm um peso moral tão grande ou que, não há nada que possamos fazer a respeito? Fica a reflexão.